Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. O pessoal pediu aí pra eu melhorar o som porque o som está baixo. Então vamos ver como é que vai ficar o som agora, né? Eu tô gravando aqui com o microfone. Eu acho que esse aplicativo aqui, ele pega o som do microfone. Vamos ver, né? Que tem aplicativos aí que eles não pegam o som do microfone. Vamos ver. Gente, hoje eu vou falar de um tema aqui que eu considero bastante pertinente porque muita gente está nele, que é o tema do bode expiatório. Reflexões acerca do bode expiatório, sobre o que é ser o bode expiatório. Muito canal, muita página, muito vídeo fala assim, né? Geralmente na dinâmica narcísica, principalmente dentro das famílias, tem aquele que é o filho dourado, que é o filho que recebe os privilégios, pode ser filhar também, tá, gente? Eu já conheci vários casos, não é um, não são dois, não, são vários casos onde, principalmente quando tem duas filhas mulheres, uma das filhas é adorada e chega ao nível da psicopatia, quando é muito bem instruída pela mãe ou pelo pai narcísico, ou pela tia, ou pela avó, ou pelo cuidador. Não precisa ser mãe de sangue, tá, gente? Não precisa nem ser mãe que deu à luz, pode ser adotiva, pode ser mil coisas. Desde que a pessoa tenha criado e exercido alguma influência na infância e na adolescência dessa pessoa. Então a dourada ou o dourado se torna praticamente o psicopata da família. Tanto que as irmãs, a maioria que eu conheço é mulher, fala assim, as irmãs falam que a irmã é uma grande psicopata, armou absurdos, né? Pra quem acha que só tem homem ruim nessa história, tem muita mulher ruim também, tá, gente? Outro dia me escreveram assim, Sara, você acha que a mulher é sempre a coitadinha e o homem é o vilão? Não, porra, tá cheio de exemplo aqui no canal, que tem mais de 500 vídeos, né? Que eu tenho o canal desde 2015, vai fazer 5 anos agora. Em outubro, tá cheio de exemplo de mulher completamente maluca. Aliás, eles não são malucos, né? Dizem que o psicopata é o maluco são, é a loucura na sanidade, porque eles sabem muito bem o que estão fazendo, eles simplesmente não estão nem aí. Então tem os dourados que fazem exatamente o que a mãe narcísica quer. E tem os bodes expiatórios. Tem também outras dinâmicas, que é o filho invisível. Tem outros ali no meio também, mas os principais são o bode expiatório, que é o responsável por tudo que tem de errado na família. Embora muitas vezes ele não seja o errado. E tem os dourados, que são os filhinhos de ouro da mamãe ou do papai, ou os netinhos da vovó, enfim, não interessa o parentesco, o que interessa é a dinâmica, né? E, assim, muita gente fala, e o bode expiatório? Gente, por que isso acontece? Por que o narcisista precisa do bode expiatório? Gente, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui, eu não sei se eu vou estar certo, se eu estou errada, mas eu vou tentar fazer uma reflexão aqui, olha só. Olha só, gente. Eu acredito, pela experiência que eu já tive e por algumas coisas que eu já estudei acerca do comportamento humano, que, por exemplo, o animalzinho, o bichinho, principalmente assim, o mamífero, né? Por quê? Porque tem os répteis, tem os anfíbios, tem os insetos. Aí é outra história, né? Você vê assim, inseto, é um negócio assim que ele parece que ele não tem sentimento nenhum. Réptil também, parece que ele não tem muito carinho pelos filhotes e tal. O mamífero e a ave, eles têm carinho. Tanto pelos seres humanos, eles conseguem ter carinho pelos seres humanos, quanto pelos próprios filhotes, dependendo da espécie. Ah, mas tem animais mamíferos que são cruéis, claro que tem. Mas principalmente mamífero, ave, assim, eles conseguem ter afeto também, né? Quem já teve um cachorrinho, quem já teve um gatinho, sabe como é que é. Ou até mesmo um passarinho. Tem passarinho que se apega também ao dono. Quem diz que gato não se apega ao dono, ou pegou um gato muito virado no giraia, ou nunca criou gato. Porque tem gato que é extremamente apegado. Eu falo porque eu já criei mais de 30 gatos. Mas vamos voltar aqui pro tema. Gente, o animalzinho, ele é regido pelo instinto. Chega uma hora na vida dele que ele vai entrar no cio. Geralmente quem entra no cio é a fêmea, né?
que é o ciclo estral. É a fêmea que entra no cio e o macho vai atrás, pelo feromônio e tal. O animalzinho ele é regido por cio, ele é regido por fome, defender território, defender as crias, mas ele é tudo instintivo. Muitas vezes ele não sabe nem por que ele está fazendo isso. Ele nasce, cresce, reproduz e morre, acabou. O ser humano é um pouquinho mais complexo, né? E o ser humano ele vai fazer assim. O ser humano ele tem uma estrutura muito complexa, né? Na sua psique, na sua... Enfim, tem o subconsciente, tem o id, tem o ego, tem o superego, tem todo aquele negócio lá. E muita coisa que a gente faz não é racional. Mas a gente não tem assim um instinto que o animal tem. Claro que a gente tem aquela pulsão da fome, tem o instinto de sobrevivência, tem também a questão da atração sexual. Mas, por exemplo, o ser humano ele consegue se controlar, ao menos alguns, né? Não todos. Não vai sair fazendo sexo no meio da rua. Só se ele escolher fazer. Se ele escolher não fazer, ele pode escolher não fazer. Ele pode escolher não sair fazendo xixi e cocô no meio da rua. Ele pode escolher, por exemplo, tomar banho todo dia. Tomar banho todo dia não era uma atitude que o ser humano foi programadinho para fazer. Foi uma adaptação ali. As cidades são adaptações. O bichinho, você pegar ele há 5.000 anos, ele já vivia do jeito que ele vive hoje. Embora alguns defendam aí que às vezes tem algumas diferenças, né, nos comportamentos dá para adestrar animais, mas é diferente. O ser humano ele mudou muito, ele tem o vestuário, ele tem o comportamento social e tem uma série de questões ali. Não é só que a fêmea tá no cio, o ser humano vai lá e faz. Não, tem todo um código de conduta ao qual ele crê que ele deve ou não agir ali para chegar junto da fêmea. Se bem que tem lugares hoje em dia que o povo tá fazendo no meio dos bailes, mas isso também é uma escolha. Ninguém tá sendo guiado por um instinto, por uma pulsão irresistível, né, de fazer ali no meio do baile. É a mesma coisa que fazer cocô, xixi no meio da rua. Você também pode ficar um tempo sem comer, se você quiser ou se for necessário. Você fica um tempo sem comer. O animal não, ele é regido por aquela pulsão. A pulsão da reprodução, pela pulsão. O ser humano inventou, ele criou a forma de evitar a gravidez. Ou seja, quantas vezes que a pessoa faz sexo e quantas vezes que ela engravida? Ela não vai fazer sexo só para engravidar. É isso que eu quero dizer, entendeu? O ser humano, ele sofisticou aí todo a sua convivência, seu aparato, inclusive os seus ciclos biológicos, né? Então o ser humano, uma crença que eu tenho, pelo que eu tenho observado, é o seguinte: o ser humano, ele é regido pelo ego. O animalzinho, ele não tem ego. Tanto que cachorrinho, gatinho, ave eu não sei como é que é. Mas cachorrinho, gatinho, cavalo, geralmente esse pessoal assim de rua, morador de rua, tem gato, cachorro, cavalo, para ajudar eles a carregar até as carroças deles, com as coisinhas deles. O animal não se importa. Às vezes o morador de rua tá ali dias sem tomar um banho, ele não se importa. Ele vai ter carinho da mesma forma, mas o ser humano tem ego. O ser humano olha a roupa, o ser humano olha se toma banho, se não toma, o ser humano olha a linguagem corporal, linguagem física. O ser humano olha, ao passo que o animal não. O animal já não olha. Então, o que acontece, tá, gente? O ser humano é regido pelo ego. E o ego, gente, ele é regido pelos paradigmas. O que é um paradigma? Isso a gente observa muito fácil, por exemplo, agora a gente está na quarentena, mas em momentos normais, gente, é tanto barulho que esse celular faz. Eu quero ver se dá para desativar. Eu não sei desativar, eu sou burra, eu sou muito burra com o celular. Porra, foi tanto barulho no último vídeo, mas vamos falar aqui, ó. Eu observava muito paradigma quando eu trabalhava na rua, porque, por exemplo, sexta e sábado, o povo ia pra balada.
Quarta e quinta eram poucos que iam pra balada, então eu tinha que começar mais cedo e terminar mais cedo. Domingo era dia de almoço com a família. E até umas 10, 11 da noite ainda rolava. Depois disso a rua esvaziava. Agora com o coronavírus o paradigma qual é? Fica em casa, não tem ninguém na rua. Vocês estão entendendo como que o ser humano é regido por ideias? Ideias coletivas. Porque no começo do coronavírus, não, uma parte vai ficar em casa, outra parte vai pra rua. Agora tá todo mundo em casa. Quando começaram a chegar as notícias, né? O pessoal começou a ficar em casa. Sara, você tá dizendo que é errado fazer isolamento? Não, eu não tô dizendo que tá errado. Eu tô dizendo que no começo não era todo mundo que ia fazer. Agora é todo mundo. Quer dizer, alguns não estão fazendo, né? De teimosia. Outros estão fazendo. Por quê? Porque é algo que já se disseminou, já é um pensamento coletivo. Tem que ficar em casa. E quando a gente não tinha esse pensamento lá atrás. Segunda, terça-feira não é dia de você ir pro bar. Se bem que alguns iam, mas são poucos. Segunda-feira é dia de ir pra casa direto. Fim de mês não pode gastar muito, porque senão vai ficar complicado o orçamento. Vocês estão entendendo agora onde que eu quero chegar? Os paradigmas regem o ser humano. E às vezes a pessoa nem se pergunta do porquê. Por que a segunda-feira não pode ser o dia do barzinho e a sexta-feira é dia de ir pra casa? Ninguém se pergunta do porquê. Entendeu? Sendo que na antiguidade, por exemplo, sexta-feira, e até hoje é dia, né, de certas entidades, dia de certas coisas aí. Sexta-feira era o dia vamos mandar real, era o dia do amor, né? Era o dia até de fazer trabalho pra coisa do amor. E até hoje em alguns lugares é assim. Então, será que não coincide com o fato do povo ir tudo pra rua? Sextou, entendeu? Será que o fato do pessoal ir pra rua no sábado, eu chamava de sabá, sabá era uma celebração religiosa também. Será que não tem a ver? Será que essa questão de vir à noite também não tem a ver? Será que a energia da noite não tem a ver? São questionamentos que eu tô colocando aqui pra vocês, eu não tô colocando nada fechado pra vocês, entendeu? Aí tem outro detalhe, o ser humano é regido por ideias. Que ideias são essas? São os paradigmas. Os paradigmas, eles nada mais são do que ideias que foram repetidas por anos, às vezes séculos ou milênios a fio, e ideias que as pessoas não contestam mais. Sexta é dia de beber no bar. Por quê? Alguém vai questionar que antigamente tinha celebração para a deusa do amor, tanto que no inglês é Friday, que é o dia da deusa do amor, que era Freia na mitologia nórdica. Alguém questiona isso? Alguns questionam. A maioria não tá nem aí. A maioria fala, sextou, é dia de beber no bar. E é dia de encontrar o crush. Entendeu? Ninguém questiona. Alguns questionam, mas muitos não. Por exemplo, por que ser gorda hoje em dia é feio e antigamente era bonito? Porque antigamente o trabalho era braçal e o pessoal que trabalhava ficava magrinho e tostado do sol. A pessoa que ficava em casa não ficava tostada do sol e tinha tendência a engordar. Porque também comia comida com gordura, que era mais cara e mais difícil, reservado aos que tinham mais dinheiro e posses. Alguém pensa nisso? Não, ninguém pensa, mas do século XX para cá surgiram formas, né, de trabalho, surgiram formas de interagir na sociedade, que ser magro significa ser ativo, significa ter um corpo bonito, significa você ter uma vida ativa, ao passo que ser gordo é coisa de quem fica em casa e não faz nada da vida, né? Embora isso não seja verdade. Muita gente fala assim pra mim, por que você não frequenta academia? Meu filho, mais do que eu fazia antigamente, que eu frequentava karatê 3 vezes na semana, e depois que eu vim aqui pra São Paulo, era 5 dias na semana andando na rua que nem uma desgraçada, 10 km por dia. Menos sedentária que eu, só quem vive pra triatlon. Agora eu tô aqui, né? Mas antes da quarentena eu mais ativa do que eu, só quem fazia triatlon, só quem é atleta profissional, porra. Aí as pessoas falam, por que você não vai pra academia? O problema não era academia, o problema é fechar a boca. Porque eu ia pra rua
trabalhava muito na rua, chegava no meio da noite, tinha ali uma barraquinha de churrasquinho aberta, no meio das festas de rua, eu ia lá e comia. Ué, eu tinha dinheiro e ia lá e comia. É a falta de educação alimentar. Mas aí voltando pro paradigma, tá, gente? Isso é um paradigma. O paradigma de que gordo é sedentário. Eu era tudo menos sedentária. E era gorda. Entendeu? E tem magro que é sedentário. E tem magro que tem colesterol alto. Enfim, são paradigmas que acabam regendo o pensamento do ser humano. Deixa eu tirar aqui. Aí o que acontece, gente? Vamos falar aqui do paradigma da família abusiva, né? Falei pra caramba, 15 minutos falando. Vamos falar do paradigma da família abusiva. O paradigma da família abusiva não precisa dizer um A. Aliás, não é recomendável que as pessoas busquem uma razão. É recomendável que elas fiquem bem ali, viseirinhas, sem questionar um A. Qual o paradigma? A mãe ou o pai abusivo, geralmente é a mãe ou o pai. Pode ser o vizinho, não, desculpa, pode ser o vô, pode ser a avó, pode ser o tio, a tia, o cuidador, cuidadora. Mas, geralmente é a mãe ou o pai. Tem aparecido muito caso de mãe, mulher, tá, gente? Então não santifiquemos a mulher, muito menos a mãe. Tem mães que são ótimas, lindas, maravilhosas, mas tem mães que são terríveis, tá, gente? Tem mães que não merecem o título de mãe. Tem mães que só pariram e fazem uma confusão danada na vida dos filhos. Inclusive colocam um contra o outro e os filhos acabam até virando inimigos um do outro. Os irmãos viram inimigos um do outro, tá, gente? Eu já vi família fazer isso, sabe com quem? Com tio e sobrinho, com mãe e filha. Você tá entendendo? E eu vou explicar um pouquinho mais pra frente por que eu acho que isso acontece. O paradigma da família abusiva é que a mãe é maravilhosa, linda, tudo de bom. É santa no andor. A mãe. Ah, mas ela toca o terror. Não, não interessa, toda mãe é assim. Ah, mas ela teve um passado difícil. Pô, mas ela foi abusada na infância. Ou insira aqui qualquer coisa. Ah, mas ela sofreu com o nosso avô ou com a nossa avó. Aí vai ficar desculpando o comportamento da mãe abusiva ou do pai abusivo. A mesma coisa quando é casal. Ai, gente, quando é casal e tem o codependente, por isso que eu falo, gente, codependente extremo não é empata. Ele empata até a página 3, depois dali é complicado. Geralmente em casais que ficam muito tempo juntos, o codependente extremo, e ter que ser extremo para ficar em certas situações, ele é cúmplice, tá? Que eu já recebi, inclusive, casos até de homem. Vocês acham que é só homem que é abusivo com mulher? Tem mulher que é abusiva com homem. O homem chega e fala assim, a filha ou o filho, no caso, fala assim, meu pai, deixa minha mãe pintar e borrar. Deixa minha mãe pintar e borrar. Entendeu? Aí na gíria aí dos memes chama até de gado, gado demais. Faz não sei o que só pra pegar mulher, gado demais, kkkk, mas na vida real é difícil isso aí. É muito difícil isso aí, principalmente quando já é uma relação muito longa e nessa relação os filhos acabam sofrendo. Os filhos ou as filhas, tá, gente? Pode ser homem, pode ser mulher também, isso independe de gênero. E o codependente não é porque ele é bonzinho, fofinho, engraçadinho e a coisa mais linda e fofa do mundo. Ele também tem um interesse. Eu já vi, por exemplo, pessoas que tinham uma dificuldade social muito grande, que se uniram com uma pessoa super abusiva, que fazia ali o meio de campo e fazia com que o relacionamento desse um propósito na vida da pessoa, entendeu? E parece que não, gente, mas a partir de uma certa idade, o status de casado também é um paradigma na sociedade, né? Que chega e fala assim, ó, você é normal. Porque se você é solteirão, se você não faz sexo, você é frígida. Ou você é gay, enrustido. Se bem que tá cheio de gay enrustido casado. O que mais tem é gay enrustido casado com mulher que vai procurar os boys nos aplicativos de relacionamento gay. Fala pra mim, não tá cheio? Tá cheio. Então não é porque é solteiro que é gay. E se for gay também não tem problema nenhum. Mas a sociedade taxa a sexualidade alheia de acordo com ser casado ou não. Se a mulher é frígida ou é lésbica, novamente, se for lésbica também não tem problema nenhum. Mas, ou é maluco, ninguém quer. Ninguém quer, é muito problemático, ninguém quer.
Se for gay, se for lésbica, nos últimos anos a sociedade tem aceitado bastante os gays, as lésbicas. Tem o chamado pink money, né? O gay e a lésbica, como eles não vão ter filhos, ao menos não biológicos, ao menos não dos dois, porque tem gay e lésbica que às vezes faz uma inseminação artificial e engravida. Mas tem casais de gays e lésbicas que não vão ter filhos, então o, o dinheiro eles gastam com eles. Então o pink money ele está sendo bastante valorizado também na sociedade, né? Que é o chamado pink money, é o comércio dos gays e das lésbicas. Aqui em São Paulo é bastante intenso, né? Mas apesar de tudo, apesar de casamento gay ter sido oficializado, apesar da homofobia ter se tornado crime e tudo isso, muita gente ainda discrimina. E muita gente ainda chega e acha que um relacionamento heterossexual estável que dure muitos anos é o esperado. É o esperado por filho e para filha, né? Então, vamos supor, por isso que tem tanto gay no armário casado com mulher. Porque o cara, ele não tem coragem de se assumir. Eu sei que deve ser muito difícil se assumir para a sociedade, mas é o mais correto a se fazer. O mais correto a se fazer é você se assumir do que ficar enganando uma mulher. Você casa com uma mulher, engana, diz que gosta de mulher e não gosta. Entendeu? E vai procurar os boys na internet. Eu acho assim, enganar. Vocês sabem que eu falo aqui que a pior traição pra mim é mentira, né? Seja de gay, seja de hétero. Mas como a sociedade considera que o casamento é algo muito. Casamento hétero, né? Casamento gay tá começando a ser aceito ainda na sociedade. Casamento hétero é muito importante depois de uma certa idade. Vamos supor que a pessoa, mesmo que ela seja hétero, independente de ser hétero ou gay, chega numa. Ou gay ou lésbica, enfim. Chega numa certa idade, não casou, fica. Você não vai casar? Você não vai ter filho? Vai ter que ter filho. Olha que a tua mãe tá ficando velha, ela quer ser vovó. Ela tem que ser vó enquanto ela ainda é nova. Sabe aquele papo? E às vezes a pessoa, independente de ser gay ou hétero, não quer ser mãe, não quer ser pai, ou não tá preparada para ser mãe, não tá preparada para ser pai, porque, gente, maternidade exige muito da pessoa. E a sociedade fica, tá chegando nos 30, ou passou dos 30, tem que ser mãe. Então é o modelinho dos paradigmas. Tem que se formar, tem que casar, tem que ter um emprego mais ou menos, comprar uma casa, mesmo que seja financiada em 30 anos. E ter que casar, e ter que ter filho dentro do casamento, porque por mais que, novamente, reiterando que a sociedade seja super, hiper, ultra, mega... A gente paga de progressista, mas a sociedade é muito conservadora ainda e muita gente não aceita também. Mãe, ou principalmente mãe solteira. Pai solteiro acham que deixa na mão da mãe e acabou, né? Mas critica-se muito a maternidade solteira e muita gente fala, não soube segurar o pai da criança. Então tem que ter um filho dentro do casamento. O casamento tem que ser hétero. Muita gente ainda não aceita. Infelizmente não é porque eu gosto. É porque infelizmente muita gente ainda não aceita casamento gay. Gente, eu falo pra vocês, se eu tivesse um filho, eu preferia até que o filho fosse gay. Porque o que eu vejo de macho escroto, macho heterosão escroto por aí, até preferia ter filho gay. Eu me dou muito melhor com os gays do que com os héteros, mas tenho muito amigo gay. Mas vamos voltar aqui. Vocês estão entendendo, né? Que eu tô falando do que a sociedade prega, não eu. Por mim, nossa, tá tudo ótimo. Por mim, quanto mais gay, melhor. Mas eu digo, é a sociedade. Muita gente, principalmente muita gente de gerações mais velhas, pessoas 50 mais, 60 mais, ainda tem preconceito. A minha geração, quando criança, viado ainda era xingamento. Quando a gente era criança, falar que fulano era boiola, era viado, era xingamento. Quando eu fiquei mais moça, foi que a sociedade começou a se conscientizar e parar com isso. Então é um paradigma muito forte, principalmente para as pessoas mais velhas quebrarem. Por mim, quanto mais gay, melhor. Entendeu? Por mim. Adoro festa gay, adoro balada gay, prefiro mil vezes balada gay. Eu tô falando da sociedade. Aí às vezes a pessoa tem dificuldades sociais e acaba se unindo a um abusador.
ou a uma abusadora que lhe dá esse, entre aspas, lugar na sociedade. E, gente, quando a pessoa é codependente, muitas vezes ela já passou por poucas e boas na vida. E ela, sem sentir, porque nada disso está escrito em códigos escritos, ela é mantenedora do status quo. Ela é mantenedora do status quo daquele paradigma daquela família, ou seja, que o abusador é lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso. Ou que a abusadora é linda, maravilhosa, cheirosa e gostosa. Então, o codependente, principalmente o codependente que já está há muitos anos ao lado, é porque ele está mantendo um paradigma. Porque se ele ou ela não servisse para manter o paradigma, que é aquela agenda rígida que a gente fala, ele ia ser descartado. Ele ou ela ia ser descartado. Por falar em manter paradigma, já me chegaram relatos, por exemplo, de homossexual, já que a gente falou dos gays aqui, que o homossexual ele tinha um namorado, só que o namorado era enrustido, tinha a namorada oficial na sociedade e por debaixo dos panos ficava com o rapaz, porque na verdade ele gostava mesmo era de homem. Meu Deus do céu, hein? É um sofrimento muito grande você ficar namorando escondido com alguém que não quer te assumir. Então, pode ser que esse seja um paradigma também. No caso de relacionamento hétero, também tem as pessoas que colocam o outro, a outra, na posição de ficante, que é aquela questão que a gente já falou do suprimento periférico. Ou seja, a pessoa não vai te assumir. Quando ela te assume, você se transforma em suprimento principal, só que o sofrimento é muito grande também. Né? Quando ela te assume para a sociedade e tal, mas não pense que é melhor não, porque não é. Já me veio o relato também de mulher, por exemplo, cujo namorado, enfim, largou a esposa para ficar com ela. Ela virou esposa, continuou sendo traída. E vai trair toda. Ele vai trair toda, gente. Isso é dele, tá? Mas vamos voltar aqui para aquilo que a gente estava falando. Codependente, quando ele fica muitos anos ao lado de alguém abusivo, se ele está há muitos anos, é porque ele está ajudando a manter um paradigma. Muitas vezes o paradigma, se for aquela família tida como família tradicional, que é uma coisa, né, complicada, não existe muito. A família Doriana na vida real não existe muito. Família é desafio constante, né, para manter. Mas o que acontece? Você tem que manter aquela ilusão de que a pessoa é perfeita, de que a família é perfeita, de que é tudo lindo. O bode expiatório, geralmente, ele é quem indica que tem algo errado naquela dinâmica. Ele indica que tem algo errado, muito errado naquela dinâmica. E para que aquele paradigma não seja quebrado, que às vezes é um paradigma de gerações, porque o dourado, ele assume, entre aspas, né, o cetro do pai ou da mãe abusiva, ele é igualzinho, ele copia direitinho o pai e a mãe abusivo, tanto que ele geralmente é extremamente dependente da opinião do pai abusivo, da mãe abusiva. Então o dourado, ele é meio que, ele copia e cola direitinho o paradigma da mãe ou do pai abusivo ou da pessoa que o criou. Não questiona, imagina questionar Deus no céu e a pessoa na terra. Não questiona nada. E parece um grande amor, mas não é um grande amor pelo pai ou pela mãe. Escravidão mesmo, é um negócio complicado, gente. E o codependente, gente, o codependente, ele tá ali no meio termo, ele pode até reclamar, ele pode até reconhecer que tem abuso, que tem umas situações ali meio complicadinhas, mas ele ou ela também está mantendo o paradigma. Agora nós chegamos ao bode expiatório. O bode expiatório é o que quebra o paradigma, e não existe coisa mais perigosa na sociedade do que quebrar um paradigma. As pessoas querem raciocinar acerca da quebra de paradigma? Não, elas não querem. As pessoas, elas querem agir com racionalidade? Não, o ser humano, ele não age com racionalidade, ele age muito pela emoção e pelo ego. Aí as pessoas vão... O bode expiatório, muitas vezes, ele vai ser encarado como o vilão, problema na família,
e vai ser aquela pessoa que destoa porque ela não segue aquela agendinha. Aquela agendinha de, por exemplo, gente, tem gente que é narcisista, sociopata, que narcisista, sociopata é outro tipo de pessoa, né? Não estamos falando de cafajestes nem de pilantras, estamos falando de algo muito pior. E o que acontece? Eles ou elas às vezes fazem umas falcatruas absurdas. Tanto o codependente quanto o... como é que é o nome? O dourado. Eles vão, assim, ser cúmplices num nível absurdo. Eu já falei aqui de mulheres que eram codependentes, que eram cúmplices da pedofilia e do estupro dos maridos. Entendeu? Elas vão fechar os olhos, elas não vão denunciar e muitas vezes elas vão preferir estar do lado da porcaria do pedófilo, estuprador, do que ficar do lado do filho. Por quê? Porque o filho não mantém aquele paradigma que para ela também é confortável. Aquele nome de casada que eu falei para vocês, que depois de uma certa idade, para a sociedade é importante, principalmente para a mulher. O homem também. Para a mulher, principalmente. Como assim você não casou? Por que você não casou? Porque eu não quis. Não, mas não pode. Se a mulher tem, no mínimo, algumas qualidades e não é tão esculhambada, por que ela não casou? As pessoas acham esquisito. E muitas vezes a mulher, ela quer manter. E eu falo a mulher porque muitas vezes é importante para a mulher manter esse status quo. E aí o que acontece? A mulher, ela mantém esse status quo muitas vezes em detrimento da saúde física e mental dos filhos. Isso nada mais é do que manter um paradigma sacrificando os próprios filhos. Isso eu já vi várias e várias vezes. O bode expiatório, muitas vezes, não raro, ele vai ser hostilizado, ele vai ser agredido. E assim, se ele for submisso, ele vai ter na família papel de bode expiatório. Ele é o lixo, ele é a lixeira da família. Se ele ou ela, pode ser mulher também, já vi mulheres bode expiatório também. Se a mulher ou o homem, muitas vezes quando começa a crescer, fica mocinho, ganha opinião, por isso que narcisista odeia quando o filho fica adolescente. A adolescência não é fácil, mas o bode expiatório pode ser o melhor filho do mundo. Mas se ele quebrar um paradigma, já era. O dourado é o contrário. Se ele mantiver o paradigma, ele pode ser pilantra, safado, golpista, pode ser até estuprador. Se ele mantiver o paradigma daquela família, ele vai sempre ser passado a mão na cabeça. O bode expiatório, muitas vezes, ele é agredido, ele é rechaçado, ele é isolado, isolam as pessoas da família, separam os irmãos. E muitas vezes também, no último caso, principalmente quando ele já tá mais velho, ele é expulso de casa, porque ele não cede, ele não se dobra, e se ele for reativa, ele vai ser expulso de casa. E se ele não puder ser expulso fisicamente de casa, as pessoas vão virar a cara para ele, as pessoas vão tentar isolar os irmãos, colocar os irmãos uns contra os outros, entendeu? Porque às vezes, vamos supor, às vezes é parte da herança. Às vezes a casa é parte da herança, a pessoa não pode ser expulsa de casa. Vamos supor, pai e mãe já morreu, aí tem os irmãos ali. Não, você não pode me expulsar porque a casa também é minha, por direito legal. Aí vira a cara, aí divide a casa em dois. Tipo, é uns negócios bem loucos, tá, gente? Mas o bode expiatório, ele nunca sairá incólume. Porque ele quebra paradigmas. Às vezes essa quebra de paradigma, ela não é consciente. Ela quebra o paradigma, às vezes, só de ser diferente. De não fazer a mesma safadeza. Safadeza, eu digo, dá golpe. Tem gente que dá golpe. Mentir. Colocar alguns padrões de decência básicos. Tipo, olha, pô, você não pode fazer desfalque no fulano. Esse dinheiro vai fazer falta pro fulano. Um mínimo de decência, né? Um mínimo de honestidade. Ah, não, mas eu vou dar desfalque no fulano, eu vou subornar o Beltrano,
eu vou sonegar tal coisa, porque eu posso e acabou, porque o narcisista ele pode e acabou, e o dourado lá batendo palma, e o codependente às vezes não bate palma, mas eu já vi codependente, por exemplo, que na hora do vamos ver, olha, nós vamos pedir um empréstimo, aqui é um exemplo, né? Nós vamos pedir um empréstimo, mas eu já sei que a gente não vai pagar. Vamos dar um desfalque no banco. Eu já vi codependente lá e assinar. Codependente ele acha ruim, ai que horror. Mas ele vai lá, na hora do vamos ver, ele vai lá e assina. O bode expiatório não, o bode expiatório fala assim, isso aqui é ladroagem, isso aqui é safadeza. Eu não vou assinar. E acabou. Ah, você tá quebrando paradigma? Então tá bom, vai fazer um inferno na tua vida. Vai negar um monte de coisa. E se puder, ou vai expulsar de casa, vai colocar a família toda contra, família bagunçada, né? Família cúmplice da safadeza. Vai colocar contra, entendeu? Então, geralmente, vamos resumir agora a parada, com quase 40 minutos. O bode expiatório é quem quebra paradigmas. E não tem coisa mais perigosa, mais complexa e mais delicada do que quebrar um paradigma. Por isso que eu considero complicadíssimo o perdão em relação a certos tipos de pessoa abusiva, porque primeiro, que nem eu falei no outro vídeo, porque não se deve retomar contato com pessoas abusivas, porque é da personalidade das pessoas, é um transtorno, ela vai ser assim até morrer. E segundo, tem esses paradigmas, tem esses modus operandi, tem essas agendas rígidas, eles não vão quebrar por sua causa, não. É você que tem que se adaptar. É você que tem que girar em torno e orbitar em torno. Se você quebrar o paradigma, você vai ser expulso, ou você vai ser violentado, talvez não fisicamente, mas muitas vezes moral e psicologicamente. Às vezes vão induzir até o suicídio. Gente, é sério, não é brincadeira. Às vezes eles induzem até o suicídio. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Se você é ou foi bode expiatório, com quase toda certeza o teu senso de valor está muito prejudicado. Com quase toda certeza, errinhos pequenininhos foram muito considerados. Porque assim, gente, eles não podem chegar na maior para você. Eu acho até que não é uma questão tão consciente deles. Eles não podem chegar na maior e falar assim para você: olha, você está quebrando um paradigma daqui do meu grupo. Não, eles não podem fazer isso. Então, eles têm que pegar um errinho seu. Deixa a toalha molhada em cima da cama. Respirou. Usou a roupa de um jeito que eu não gosto. Comeu uma comida que eu não gosto. Vi um programa na televisão. Pronto. Já é motivo para te escangalhar ao máximo. Mas não é aquilo. Tem um conceito em linguística, que eu estudei linguística na faculdade, que ele fala assim, tem o sintagma e o paradigma, né? O sintagma, por exemplo, nos idiomas ele muda. Por exemplo, tem a árvore, em inglês é tree. Enfim, em espanhol é árbol. E em cada idioma vai ter uma forma diferente de falar árvore. Mas árvore é árvore. A figura ali da árvore. A árvore é árvore, independente do idioma no qual você diga que aquilo é uma árvore. O cachorro, por exemplo, cachorro. Em português é cachorro. Em inglês é dog. Em japonês é inu e assim vai. Mas ele não deixa de ser um cachorro. É isso que eu quero dizer. Então, eles vão pegando essas coisas pequenininhas, que é toalha em cima da cama. Ah, vi um programa que eu não gosto. Ah, falou um pouco mais alto? Pronto. Vai te escangalhar. Mas, na verdade, a real razão não é essa. Eles estão buscando pequenos defeitinhos para te excluir daquele grupo, porque você quebra um paradigma maior que eles nem se atrevem a admitir nem para si mesmos que é isso. Entendeu? É assim que se faz a indução ao erro. Muitas vezes, por exemplo, te provocando até você explodir, e pronto, você explodiu, você é louco, você não presta. Agora tem um motivo para te mandar embora. Mas o motivo dele estar te mandando embora, às vezes não é nem porque você explodiu, porque antes nem tinha nada. É porque você quebra um paradigma ali dentro. E geralmente, principalmente em famílias, o paradigma é que aquela pessoa é perfeita.
Você quer ver um codependente ficar puto da vida com você? É quando você quebra o paradigma de que a relação dele ou dela ou com a mãe abusiva, ou com o namorado, ou com o marido, ou com a esposa, com não sei o quê, era uma relação nociva e não tinha amor nessa relação. Pronto! A pessoa vai te xingar de tudo que é nome, só que ela vai pegar outras razões lá pra te xingar. Ah, mas não é bem assim, ah, mas não é assim que funciona. Não, é assim sim, é assim sim. Você que não quer admitir, você precisa você manteve esse paradigma por muitos anos na tua vida. E você quer que os outros cheguem e falem que um dia ele vai virar o príncipe encantado, a princesa encantada, ou a tua mãe vai virar a melhor mãe do mundo. E não vai. Você quer ver codependente ficar puta, é você quebrar o paradigma de que a relação dele não era de amor. Minha filha, nem tenta. Nem tenta. Dá um, tá, tudo bem, e vai embora. Porque esse povo é capaz até de matar. Eu já conheci codependente que era capaz de matar. Pra manter a ilusão. Então nem se meta com esse povo maluco. Por isso que eu falo aqui, o canal é para pessoas que já estão um pouquinho mais despertas. Porque se for esse povo que quer que o marido volte, e quer fazer macumba para o marido voltar, né? Meu, pelo amor de Deus. Aqui não, gente, pelo amor de Deus. Aqui a gente quer distância de gente abusiva, não quer transformar a pessoa abusiva e nem fazer macumba para voltar. Mas vamos voltar aqui, gente. Então, se você foi o bode expiatório, ou foi o bode expiatório, você tá muito machucado, mas você é o mais são da tua família. Talvez o único. Sabe a alegoria da caverna? Dá uma olhadinha na alegoria da caverna, cuja única pessoa saiu da caverna e viu a realidade que havia ali fora. E viu a realidade que havia ali fora. Quando ela chegou lá para dentro e falou: não são só sombras, existe uma realidade muito melhor. Todos que acreditavam nas sombras quiseram matá-lo. É bem isso que é o bode expiatório. O bode expiatório, ele quebra um paradigma, e por quebrar um paradigma ele merece a morte, seja a morte literal ou seja a morte social para aquele grupo. Então, se você foi bode expiatório, boas notícias para você. Você não foi escravo de um paradigma nocivo. Você provavelmente é um dos únicos sãos da sua família, se não o único são. E você tem as maiores chances de escapar dessa bagunça, porque você não foi aceito na bagunça, porque você não corroborou com a bagunça e com a safadeza. Você vai ser sozinho por um tempo? Vai. Vai ter que andar e caminhar sozinho nos espinhos e na dor? Vai. Mas você tem cura. Eles não, eles vão ser, principalmente o dourado e o codependente extremo, que muitas vezes é casada com pessoas abusivas, ele vai ser escravo muitas vezes pro resto da vida. E também, gente, acontece se você tá ferido, né? Você foi ferido porque você não corroborou com a safadeza. Então, erga a sua cabeça e perceba o seu valor. Você não foi ferido porque você é ruim, você foi ferido porque você é bom demais para aquele ambiente sujo, podre e nocivo. Então, gente, se você é ou foi o bode expiatório, é que nem eu falo aqui. Única solução, assim, se você quer perdoar no seu coração, perdoa. Mas se mantenha afastado. Porque se você voltar, ou eles vão te expulsar de novo, ou você vai ter que se adequar ao paradigma e ser escravo do paradigma. Não existe meio termo, não vai existir diálogo, não vai existir eles se adaptarem a você, eles tentarem ser saudáveis por você, porque eles são escravos de um paradigma. A minha irmã é um exemplo disso. A minha irmã, felizmente, a minha irmã, ela não houve inimizade entre nós, muito pelo contrário, a gente se fala, ela é a única pessoa da família com quem eu falo todos os dias. Ela pede conselho para mim, ela me trata como se eu fosse mãe dela, de fato. Mas ela também está sendo meio excluída de certos meios, que eu não vou falar quais são, né, para não expor aqui. Tem gente ameaçando cortar contato com ela. Por quê? Porque ela também está quebrando um paradigma. Eu falei, Sibeli, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Não é para você ficar triste, é para você ficar feliz por você não estar sendo escrava de um paradigma. E que bom que você tem eu para te dar esse aval, porque tem muita gente que não tem ninguém. Tem muita gente que os outros falam, ai, como você é ruim. Como você é ruim.
Você não faz nada de errado, você só foi pisado a sua vida inteira, mas você é ruim. Falei, não, minha filha, você está quebrando um paradigma e por isso você não está sendo mais bem aceita. Gente, tá enorme o vídeo. Fazia um tempo. Vocês lembram do tempo que eu gravava vídeo de 1 hora? Fazia um tempo, eu tava gravando todo vídeo de 15, 20 minutinhos. Gravei um vídeo de 45 minutos. Eu consegui esvaziar bastante espaço do celular. É que assim, esse tema do bode expiatório ele é muito interessante porque muita gente está dentro dele e não é fácil estar dentro dele. Então eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo esmiuçando um pouco essa questão do paradigma. Muita gente não entende, muita gente está perdidaça. Então vamos gravar um vídeo falando disso. E novamente, se você ou foi bode expiatório, escreva aqui embaixo, dando a sua opinião, ok? Do que você acha e do que você não acha também. Gente, tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo.